Meu irmão, minha irmã, paz e bem, hoje é sexta-feira, 15 de outubro, mês do Rosário, mês das missões. Hoje é dia dos professores e professoras, é dia do normalista, dia do educador ambiental, dia do calendário, também dia de prevenção das doenças cardíacas. Por isso vamos andar, vamos nos alimentar, de forma saudável, e agora eu posso com mais propriedade falar isso. Vamos nos cuidar. Também hoje é dia de Santa Teresa de Jesus, Virgem Doutora, a memória. Lembrando que hoje, sexta-feira, às 18 horas, nós temos a missa no Salão Social, aqui na nossa comunidade paroquial. Você venha participar. E o evangelho que nós vamos escutar e partilhar é de São Lucas, capítulo 12, versículo do 1 ao 7, que diz: Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos, dizendo: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vos mostramos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tem isso aqui, meus irmãos e irmãs, para só terminar lá em Lucas 13:20, uma reflexão sobre o fermento do reino, que se impõe ao fermento dos fariseus. É um convite para que o discípulo se conscientize de qual fermento move a sua vida. As possibilidades não são muitas, são fundamentalmente 2. O medo da morte, que leva à hipocrisia e à acumulação dos bens, ou o temor de Deus, que leva à verdade e à liberdade na experiência da misericórdia. O primeiro fermento é o reino da morte, o segundo, o reino de Deus, cuja vida pedimos ao Pai na oração do Senhor. O teste que se faz no capítulo 12 de Lucas versa sobre o uso dos bens materiais. Destinatário dessas palavras são alternativamente os discípulos e as multidões. As multidões simbolizam os futuros discípulos. A comunidade dos discípulos está sempre aberta a todos, pois a todos deve ser anunciada a vontade de Deus. Por isso, pode-se dizer que os capítulos 12 se destinam a todas as pessoas de todos os tempos e lugares, todos chamados a viverem como filhos e filhas de Deus. Ao desmascarar a atitude do mundo, Jesus ensina qual deve ser a atitude do discípulo. E a primeira atitude que Jesus ensina é testemunhar com coragem o Senhor. A esperança da plenitude do reino, a esperança escatológica, é a razão da sua coragem e da sua liberdade. A certeza de atingi-lo no fim move a sua caminhada desde o início. É a força para enfrentar as dificuldades, as contradições do caminho e a própria morte. É o vigor necessário para viver e para morrer. Os primeiros versículos do capítulo 12 organizam-se em 3 partes. Os discípulos devem fugir da hipocrisia, não devem ter medo das pessoas, mas de Deus, testemunhando enquanto confiantemente aguardam seu julgamento. Se a motivação escondida do pensar, do falar e do agir humano é o medo da morte, o discípulo de Jesus, consciente de que um Deus, o Filho, morreu por ele na cruz, deve ser capaz de vencer o julgamento pervertido do mundo e apostar no verdadeiro julgamento, o de Deus, que ama o ser humano de um amor louco e lhe dá gratuitamente o reino.
O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, diz o Salmo 111, versículo 10. Também lá no livro da sabedoria, capítulo 1, 7. O temor do Senhor não é medo paralisante, nem terror. Temer a Deus significa levar em conta nas grandes decisões e no dia a dia da vida que Deus é Deus, e só Deus é Deus. E não querer de modo algum perdê-lo, pois só Ele é a vida, só Ele pode dar a vida, como Deuteronômio 30, 20 vai dizer. O ser humano não pode não temer, como não pode não ter fome, como não pode não desejar. Afinal, somos criaturas. E a criatura incompleteza, necessidade, precisão. Assim como deseja o sim, teme o não. O perigo é transformar o objeto do seu medo no seu Senhor. Por isso, se não quiser fazer da morte o seu Deus, o Senhor da sua vida, como Salmo 49:15, deve temer a Deus, e a Deus somente, como o Senhor da sua vida. O temor de Deus é fonte de sabedoria, porque torna a pessoa livre e capaz de discernimento. Que nós tenhamos discernimento para cada vez mais escolher o Senhor como o Senhor da nossa vida e, escolhendo como o Senhor da nossa vida, abraçá-lo de forma digna, fiel e verdadeira em todos os instantes de nossa vida. Que Deus te abençoe e te dê um dia cheio de paz, fidelidade a Ele e de comprometimento com os irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém.